Olá, povo de Deus, estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós estamos com o 5º capítulo do Evangelho de São Mateus e que você possa ler a palavra do Senhor hoje e experimentar a graça de Deus nessa intimidade, nessa relação de amor com o nosso Senhor. No 5º capítulo, nós temos o Sermão da Montanha, que vai do 5 ao 7. E hoje as bem-aventuranças, dentro desse 5º capítulo, nós temos as bem-aventuranças, temos outro tópico que é ser sal da terra e luz do mundo, Jesus e a lei, e você é convidado a experimentar das graças de Deus nessa palavra de hoje. Então, digamos assim, são vários temas aqui dentro desse capítulo 5º, então uns vão ser tocados pelas bem-aventuranças, outros vão ser tocados por esse ser luz, esse ser sal da terra, e outros, nessa sequência, Jesus e a lei, falando dos relacionamentos interpessoais. Então, nesse primeiro momento das bem-aventuranças, sempre respondendo aquelas 4 perguntas ou seguindo aqueles 4 passos. O primeiro passo é ler a palavra. Então, o que diz a palavra? A palavra está dizendo sobre as bem-aventuranças, ou seja, um caminho de felicidade. Jesus nos ensina um caminho de felicidade. Depois ele vai falar que nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo. E depois ele, na sequência, vai dizer sobre essas relações interpessoais, a nossa relação com o outro, que essa relação precisa ser de paz, essa relação precisa ser uma boa relação com os nossos irmãos. E cada um de nós vamos ser tocados, por parte desse evangelho. Talvez você vai ser tocado pelas bem-aventuranças, isso no seu estado de espírito, e hoje você vai ser tocado mais por essa parte. Talvez você vai ser tocado que você precisa ser luz no mundo, luz para o mundo. Sua vida precisa ter sabor, ser sal da terra, mas uma vida com sabor, uma vida ser uma pessoa iluminada, a luz de Deus brilhando em ti, porque às vezes ela apaga. Nós apagamos essa luz por causa das nossas escolhas, a nossa opção pelo pecado. E depois, nessas relações, Jesus vai nos dizer que se estás, portanto, para fazer tua oferta diante do altar e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vem fazer a tua oferta. Para ver como que é sério essa questão do perdão, de estarmos em paz com os nossos irmãos, como que é importante, como que o Senhor nos chama a atenção para as relações. Nós precisamos estar com o nosso coração curado. Quantas pessoas que estão envenenadas, que estão depressivas, que estão sofrendo porque não conseguem perdoar o outro e muitas vezes até mesmo perdoar a si mesmo. Quantas pessoas estão presas num cárcere interior porque não se perdoam? E no apóstolo Tiago, em Tiago capítulo 2, versículo 13, vai dizer assim: haverá juízo sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o julgamento. Então, vai haver um juízo sem misericórdia. No dia do julgamento final, não haverá misericórdia para aqueles que não usaram de misericórdia. Ou seja, as pessoas fizeram mal a nós, mas nós fazemos o mal também a Deus, nós ferimos o amor de Deus, as pessoas nos ferem, mas se nós não perdoarmos aqueles que nos ferem, tampouco o Senhor nos perdoará. E se o Senhor não nos perdoar, nós não vamos entrar no céu. Então é muito sério, Padre, mas é porque o Senhor não sabe o que aconteceu comigo. Então, eu sei, qualquer caso que você apresentar, Deus vai dizer assim que é preciso dar o perdão. É preciso perdoar. Quem não perdoa não é feliz nessa vida e não vai ser feliz na outra, porque no dia do julgamento não vai receber o perdão de Deus. Por isso é muito sério e nós precisamos abrir o nosso coração a isso, a perdoar. Porque quem perdoa experimenta o amor e enche o coração de amor. E nós precisamos
encher o nosso coração de amor, não do azedume que as pessoas passaram jogando em nós. Às vezes a decepção, nós nos decepcionamos com pessoas e ficamos com aquele azedume dentro de nós. Então, se alguém te ofendeu, se alguém te decepcionou, se alguém te maltratou, perdoe. Perdoar é cuidar de você, perdoar é cuidar do seu coração. Não é concordar com o que o outro fez, é cuidar de ti. Então cuide de você, não permita que no seu coração fique aquilo que é desagradável a Deus. Porque no meu coração fica o que eu permito, mas no seu coração vai ficar também o que você permite ficar. Então, permita ficar no seu coração aquilo que é bom, aquilo que é puro, aquilo que é santo, aquilo que é de Deus, aquilo que agrada a Deus. E como nós rezamos um Pai Nosso, a oração que o próprio Jesus nos ensinou, vai dizer, Pai, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, se nós não perdoarmos os nossos irmãos, tampouco o Senhor nos perdoará. Então, muito sério. Então, essa palavra, ao você ler essa palavra hoje, você vai dizer o que diz essa palavra. Essa palavra diz que eu preciso perdoar o outro. Essa palavra diz que eu preciso ser luz no mundo, que a minha vida precisa ter sabor. Essa palavra diz sobre as bem-aventuranças, ou seja, o caminho de felicidade. E aí vai dizer assim, bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Veja bem, às vezes as pessoas confundem um pouco nas bem-aventuranças. A palavra não está dizendo assim, bem-aventurado quem é pobre, porque deles é o reino dos céus. A palavra está dizendo, bem-aventurados os que têm um coração de pobre. Às vezes vai dizer em outras traduções, bem-aventurados os pobres em espírito. Quer dizer o quê? Quer dizer que não basta ser pobre para entrar no céu. Eu sou pobre, então todo mundo vai virar pobre e vai entrar no céu. Não é somente assim, não é tão simples assim. É um coração de pobre, um coração dependente de Deus. Quem é o pobre? O pobre é alguém, existe classes de pobres, né? Às vezes a gente é pobre, mas tem o suficiente para viver. Aí tem um outro pobre que vira e mexe, ele precisa da ajuda de alguém. Uma cesta básica, uma coisa ou outra. Mas tem pobre que ele depende unicamente do outro ou dos outros para poder se manter. E esse pobre, o Senhor nos convida a sermos esse pobre que depende dele, que reconhece que Ele é o nosso tudo, que nós não somos nada, que nós somos frágeis, que nós somos criaturas do Senhor e que precisamos estar ligados no nosso Deus, que nós dependemos do nosso Deus. E então esse pobre em espírito, esse coração de pobre, esse coração dependente. O pobre é aquele que depende do outro. E quando o Senhor fala desse coração de pobre, é um coração que é dependente de Deus. Ele pode ser muito rico, multimilionário, mas ter um coração de pobre, de dizer, eu não sou nada, meu dinheiro não compra a minha salvação. Meu dinheiro não me salva, meu dinheiro me dá coisas, meu dinheiro me dá uma vida mais tranquila, me dá possibilidades de realizar coisas aqui na terra, mas não me dá a salvação, não me garante a eternidade. O que garante a eternidade é uma vida em santidade, é um coração que depende de Deus, que busca Deus e que quer viver segundo a vontade de Deus. Então, é para todos nós, ricos e pobres, o Senhor nos convida a sermos pobres no sentido de buscarmos a Deus, unicamente a Deus, como diz o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, buscar a Deus com toda a intensidade da nossa alma, do nosso coração, da nossa inteligência. Então, esse coração de pobre, aí depois o Senhor vai dizer, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra, um coração manso. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, de nós não nos conformarmos com a injustiça. Às vezes a gente vai conformando com as coisas do mundo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aquilo que eu li lá em Tiago, quem não usar de misericórdia para com o seu irmão, também no dia do juízo não terá misericórdia de Deus sobre si. Então, nós precisamos, ler mais, orar mais e conversar com o Senhor sobre essas bem-aventuranças, se nós estamos, realmente vivendo. Gente, a palavra do Senhor, ela precisa orientar a nossa vida. E aí segue, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus.
e nós analisarmos, puxa, eu estou vivendo a pureza, eu tenho vivido uma vida de pureza, o que sai dos meus lábios são palavras puras, às vezes sai tanta sujeira do nosso lábio, e tem coisas que eu vejo de pessoas que dos lábios, da boca, sai muita sujeira, talvez herdou isso dos pais, dos avós, aquelas pessoas que falam tantos palavrões, e aí a gente vem naquela família, e aí a gente vai repetindo aquilo, mas a gente precisa responder uma questão: isso é agradável a Deus? O que eu tenho falado é agradável a Deus? Então, bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Só que nessa palavra, quando nós somos perseguidos por causa do reino de Deus, nós reclamamos, nós não queremos mais servir a Deus, nós queremos afastar da igreja porque fomos perseguidos. Não, a palavra do Senhor diz assim: bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, se você serve a Deus, se você está sendo perseguido, se você foi perseguido, não chore, não reclame no sentido, não queira afastar-se da igreja porque você foi perseguido, porque Deus diz assim: bem-aventurados, felizes são vocês que são perseguidos por causa de mim, por causa do reino dos céus, por causa de anunciar o evangelho, por causa de ser de Deus, por causa de viver santidade. Então, bem-aventurados. Então, essa palavra de hoje, o que ela te diz? Aliás, o que diz essa palavra de hoje? Primeiro ponto é o que diz, mas segundo nós respondemos, o que essa palavra me diz, é o que essas bem-aventuranças me diz. Cada bem-aventurança dessa, bem-aventurados os puros de coração, o que essa palavra te diz? Bem-aventurados quem tem um coração de pobre, ou seja, ele não é soberbo, ele não é orgulhoso, ele tem um coração humilde, ele tem uma dependência de Deus. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, bem-aventurados quando vocês forem perseguidos, caluniados. Então, o que diz essa palavra? O Senhor vai dizendo: seja sal da terra, dê gosto nessa sociedade sem gosto tantas vezes, nessa sociedade de trevas, seja luz. Não queira seguir os padrões da sociedade, do mundo, que um briga com o outro, fica de mal com o outro, quer revidar o mal com o mal, mas o Senhor nos ensina a devolver o bem. Aqueles que nos fizeram mal, nós vamos fazer o bem. O Senhor nos convida a isso. Então, o caminhar com Deus é diferente do caminhar com o mundo. O mundo ensina uma coisa, Deus ensina outra. A própria palavra de hoje está dizendo também aqui nesses relacionamentos, né, que quem te fez o mal, você vai lá e faz o mal também. Não, o Senhor fala assim: orai por aqueles que vos maltratam, por aqueles que vos perseguem. Orai por eles. Então, que você possa, nesse dia de hoje, o que diz a palavra? Leia, não tenha preguiça, leia uma vez, leia duas, leia três, leia quantas vezes for necessário para você saber o que está dizendo essa palavra. O segundo passo, o que essa palavra de hoje que você está lendo, o que ela está dizendo para você, marca aí essa palavra. Está vendo aqui que na minha Bíblia, está vendo? Está por causa do reflexo, mas está marcado em verde e está marcada aqui essa outra cor mais forte, mas a Bíblia está marcada. Eu vou marcando aquilo que vai me tocando e eu vou rezando com aquela palavra. Então, primeiro, o que diz a palavra. Segundo, o que é essa palavra, o que é a palavra, que é Jesus, o que Jesus me diz hoje com essa palavra. E depois que Jesus falar comigo, eu falo com Ele. O que você fala com Jesus quando Ele diz: bem-aventurados aqueles que têm um coração de pobre, bem-aventurados aqueles que são puros, bem-aventurados quando são caluniados e perseguidos por causa de mim, bem-aventurados quando vocês são pacíficos. Então o Senhor fala com cada um de nós e nós damos uma resposta a Deus. Que você possa dar essa resposta a Deus. Ele vai falar até que recompensa você vai ter se você amar só quem te ama, que recompensa você terá se você amar só os bons, só aqueles que te fazem o bem. Ele pergunta para nós: que recompensa você tem? Diante das pessoas que já fizeram mal a você, qual vai ser a sua resposta? Responda como Jesus nos ensina, com o amor.
Responda como Jesus nos ensina, orando por essas pessoas, para que elas tenham um encontro com o Senhor, para que elas sejam cheias do Espírito Santo, para que elas tenham um encontro com Deus e que elas sejam cheias do Espírito Santo. Então seja hoje um intercessor, que você converse. Essa palavra vai dizer para cada um de nós de forma pessoal. Para mim diz de uma forma, para você vai dizer de outra forma. Hoje essa palavra, o que ela mais me disse, uma coisa que quando eu orei algumas outras vezes, essa palavra das bem-aventuranças, bem-aventurados os que têm um coração de pobre, ela me encantou muito porque eu nunca tinha tido uma explicação tão clara como quando eu estudei, que eu fui entender esse coração de pobre, esse coração dependente de Deus, alguém que depende de Deus, que reconhece, ele pode ser rico, muito rico, mas que ele diz assim, eu não sou nada, eu dependo de Deus. Eu dependo de Deus, tudo que eu tenho foi Deus que me deu, foi Deus que me abençoou, porque alguém ainda diz assim, o que eu tenho é que eu trabalhei muito e eu fui inteligente. E quem te deu disposição para trabalhar? E quem te deu saúde? E quem te deu também a bênção para que você pudesse estar conseguindo a inteligência para você conseguir as coisas? Então que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te proteja, que Ele derrame sobre ti toda a graça. No final desse evangelho de hoje, vai dizer assim, se amais somente o que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os próprios publicanos? O Senhor está falando sobre o amor. E o que mais tocou o meu coração nesse dia de hoje foi o amor. Eu preciso ter o amor de Deus no meu coração para que eu possa amar o outro. Sem o amor de Deus que transborda em mim, eu sou incapaz de amar. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.